Oi, tudo bem? A proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019, chamada Reforma da Previdência, uma vez aprovada no Congresso Nacional, dentro dos 2 turnos de votação, tanto na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, obedecidos os números mínimos de votos que a Constituição estabelece, e sancionada pelo Presidente da República, essa reforma terá um impacto muito grande, não só na maneira como o Estado brasileiro enxergará a Previdência Social como um direito social a ser tutelado, assim como criará um impacto no que diz respeito ao cidadão e a sua maneira de enxergar a Previdência Social como um aporte financeiro em caso de inatividade. Pensando nesses aspectos, que alguns deles não são muito tratados pelos meios de comunicação, eu pretendo analisar a pensão por morte dentro do regime geral de previdência social, isto é, a Lei 8.213 de 91. Eu, neste momento, não tratarei das pensões por morte dos regimes próprios de previdência social, isto é, aqueles destinados aos servidores públicos, uma vez que há uma gama muito grande de legislações, tanto em âmbito federal, nos estados e nos municípios, assim como pelo fato de haver diversas peculiaridades entre elas que exigem uma análise mais aprofundada a fim de o espectador ter uma noção mais clara dos impactos que poderão surgir. Sobre a pensão por morte da Lei de Benefícios, no regime geral, eu dividirei minha fala sobre um cenário da legislação consolidada até aqui. Num segundo momento, pensarei os pontos principais sobre a PEC 6 de 2019, no que diz respeito à pensão por morte, e ao final algumas considerações finais no afã de comentar o que entendo cabível, adequado ou inadequado na PEC 6 de 2019. Hoje a pensão por morte, ela está regulada entre os artigos 74 e 77 da Lei de Benefícios e regulada com maior detalhe pelo Decreto 3.048 de 99. Para fins de cálculo da pensão, é levado em conta na data do óbito do segurado instituidor o percentual de 100% sobre a aposentadoria que recebia ou 100% da aposentadoria por invalidez a que teria direito, caso não estivesse aposentado. Eu chamo a atenção sobre o cálculo de aposentadoria por invalidez na atualidade, porque impactará na comparação que virá adiante. Hoje, a aposentadoria por invalidez é apurada em 100% de um grupo de 80% das contribuições do segurado levado em conta em julho de 94 ou a primeira contribuição após isso. Ou seja, as contribuições de menor valor não são levadas em consideração na hora de apurar a hipotética aposentadoria por invalidez, que será a base da pensão por morte destinada aos dependentes daquele segurado que não estava aposentado no falecimento. Esse valor apurado ele é rateado igualmente entre os dependentes, que estão relacionados no artigo 16 da Lei de Benefícios, entre os quais está cônjuge, o companheiro ou companheira, os filhos menores de 21 anos, aqueles inválidos com demonstração da incapacidade, deficiência física e intelectual na data do óbito, entre outros. Essas cotas elas são revertidas aos dependentes que remanescerem quando determinado dependente perder esta condição. Um exemplo, o filho de 21 anos, se há outros dependentes que continuarão recebendo, terá a sua cota revertida àqueles que continuarão recebendo a pensão por morte. No caso do cônjuge, companheiro ou companheira, em 2015 houve uma modificação importante que estabelece um tempo de duração da pensão por morte.
Isso foi motivado principalmente para evitar casos em que se configuravam casamentos com pouca duração ou nitidamente vislumbrando o recebimento de pensão por morte. Então, se criou alguns critérios para evitar casos como esse e também pensando na inserção do dependente previdenciário, no caso o cônjuge ou companheiro, no mercado de trabalho após o falecimento do segurado instituidor. Um primeiro critério leva em conta o número de contribuições até a data do óbito. O segurado instituidor, aquele que faleceu, se tiver com um número de contribuições menor que 18 ou um casamento ou união estável inferior a 2 anos até aquela data, deixará ao seu cônjuge ou companheiro uma pensão com duração estimada em 4 meses. Essa regra ela não é aplicada aos casos de acidente de qualquer natureza ou acidente de trabalho ou aquelas mortes decorrentes de doença ocupacional, isto é, ligadas diretamente ao trabalho ou profissão desempenhada. Bem, superado esse primeiro patamar e essa ressalva, aquele segurado que for maior, isto é, tiver um número maior que 18 contribuições ou falecer após um casamento ou união superior a 2 anos, deixará para seu cônjuge ou companheiro uma pensão com tempo estimado, que é levada em conta a partir da idade do dependente na data do óbito. Então, por exemplo, aqueles cônjuges ou companheiros menores de 21 anos receberão a pensão por até 3 anos, 6 anos nos casos de 21 até 26 anos do cônjuge na data do óbito, 10 anos, 15 anos, 20 anos, assim por diante, até a pensão vitalícia para os casos em que o cônjuge ou companheiro contar com 44 anos ou mais na data do óbito. Veja que na verdade essa pensão ela já tem uma maneira de recolocar o cônjuge ou companheiro no mercado de trabalho, pensando que a dependência econômica ela é presumida e o óbito do segurado titular tem um impacto financeiro na composição familiar e nessa rotina. Então, é pensando nisso que se estabelece esse tempo estimado de duração. O que pretende a reforma da Previdência, a PEC 6 de 2019? A renda consistirá em um percentual de 50% da aposentadoria do falecido, mais um percentual de 10% para cada dependente que restar. No caso da aposentadoria por invalidez, isto é, que é o cálculo utilizado para aquele segurado que não estava aposentado na data do óbito, é mais severo. É 50% da aposentadoria por invalidez a que teria direito, mais 10% para cada dependente, adicionais para cada dependente que sobrar. As cotas pela reforma da Previdência não serão revertidas quando alguém perder a condição de dependente. Os critérios de duração de benefício ficam mantidos pelo que há hoje na Lei de Benefícios da Previdência Social. Então, vejam o quão drástico fica a redução de renda. O que entendo é que o tempo estimado de recebimento de benefício ele é bem-vindo, ele preconiza a reinserção da pessoa no mercado de trabalho. Porém, essa redução de renda, ela para um momento duro, que é o falecimento de um ente querido, sobretudo nos casos de que é o arrimo de família, ou seja, aquele que coloca recursos dentro do seu grupo familiar, uma renda desse percentual tão ínfimo, ela prejudica o dependente e a coloca, a critérios de hoje, em uma situação com grau de miserabilidade. Só para ilustrar, hoje,
Os parâmetros para benefício assistencial podem ser considerados em até metade do salário mínimo por pessoa. Estaremos a partir do momento que aprovada a reforma da Previdência, colocando dependentes em grau econômico de miserabilidade. Não precisaria dessa redução de renda na pensão por morte, até porque o acúmulo de benefícios, que é uma outra novidade criada pela PEC 6 de 2019, já está previsto, ou seja, no caso dessa mesma mulher dependente vier a receber aposentadoria, há um cálculo próprio para isso. Então, temos que pensar o quê? Não na pensão por morte como um simples fluxo de caixa em que temos que economizar ao máximo, ignorando a condição do dependente, que ela é presumida pela lei previdenciária. Em suma, se prevalecer essa regra de pensão por morte, a composição de renda colocará os dependentes em grau de miserabilidade e teremos com isso não dependentes financeiros, mas dependentes do Estado, porque passarão a ingressar em graus de pobreza, quem sabe extrema. E um outro dado que talvez tenha sido esquecido ou, sendo um pouco sarcástico, ignorado pensando no argumento governamental. Ainda temos um grupo muito grande de mulheres que não possuem renda e não estão colocadas no mercado de trabalho porque atuam nas lides domésticas, na manutenção do lar. Será que com patamares que podem chegar a valores de hoje, a R$500, haverá sobrevivência dessas pessoas? Haverá uma condição digna na manutenção do seu status quo? Então, situações como essa, elas precisam ser levadas em conta sob pena de, no afã de buscar economia no pagamento de benefícios, estaremos criando um gasto social ao deixar milhares de pessoas alijadas de renda econômica. Muito obrigado pela atenção.